E a gente já mostrou aqui, ontem, aliás, que existe o fevereiro roxo, né, de prevenção ao Alzheimer, mas também existe o fevereiro laranja, justamente para lembrar sobre a leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Claro que existem vários subtipos, né? A campanha até para conscientizar a população também já começou e eu vou conversar agora com a hematologista Iris Bezerra Massal. Tudo bem, Iris? Como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Eu agradeço pela oportunidade. Imagina, até para falar de um assunto bastante delicado, né? E que é importante também a gente alertar as pessoas. Como é que funciona isso? O que é, na verdade, a leucemia, hein? Conta pra gente. A leucemia, ela é uma doença, é um câncer que começa na fábrica do sangue. A fábrica do sangue fica dentro dos ossos, todos medula, os nossos, né? Ossos, é a medula óssea. Certo. Tá? E tem diversos tipos de leucemias, é um número muito grande mesmo, mas os mais comuns que a gente costuma comentar é o tipo crônico, certo, e o agudo. O crônico, ele vai se desenvolvendo lentamente com células muito parecidas com o sangue normal. Então, às vezes, ele passa até desapercebido nos primeiros exames em que ele vai aparecer e a pessoa acaba percebendo que tem leucemia num exame de rotina, alguma coisa assim. Outras vezes, é diagnosticado pelo aumento do baço, tá? Que começa a dar um pouco de desconforto abdominal. Mas é na aguda que as coisas acontecem de forma muito rápida e que o paciente chega geralmente no hospital num estado de saúde já comprometido com anemia, com tudo mais. Mas uma coisa bem importante de salientar, as pessoas pensam que a anemia se transforma em leucemia. Não é isso. Não é isso. Isso é um mito. É um mito. Existem algumas coisas de anemia que depois pode ser chamado de leucemia, mas não é isso que acontece. O que acontece? A leucemia ocupa espaço na fábrica e acaba sufocando as hemácias, que são as células que, quando estão baixas, a gente chama de anemia. Então, quem tem leucemia, tem anemia, mas quem tem anemia, isso não vai se transformar em leucemia. Claro, é importante deixar isso claro, né? Isto. Agora, você está me dizendo que, por exemplo, a gente tem a leucemia aguda e a leucemia crônica. Isto. A crônica, por exemplo, ela custa dar sintomas? A pessoa, às vezes, convive bastante tempo? Ela demora a dar sintomas. O paciente, às vezes, tem ela já há uns 2 anos e não está sentindo nada. E alguns pacientes têm um tipo de leucemia que é a linfóide crônica, pode demorar anos para ele precisar tratar. Ele pode ter o diagnóstico, ser acompanhado a cada 3, 4 meses, e só quando ele começa a ter alterações importantes é que ele vai precisar tratar essa leucemia, a linfóide crônica. Já a mieloide, não. A mieloide, sendo diagnosticada, mesmo sendo crônica, ela precisa de tratamento. Só que de 20 anos para cá, o tratamento é com comprimidos. São raros que vão precisar de transplante de medula. Tenta explicar para a gente, de uma forma mais simples também, essa diferença entre a leucemia mieloide e a leucemia linfóide. Qual é a diferença básica, assim, só para a gente entender um pouco? É que assim, dentro do sangue tem 3 células, as hemácias, certo, os leucócitos e as plaquetas. Os leucócitos são as nossas células de defesa e são as células que, quando aumentadas de forma doente, vão causar a leucemia. No caso da crônica, ela vai evoluindo de forma muito lenta e os sintomas às vezes demoram, tá? E as células, elas são muito parecidas com as células normais, é diferente da aguda. A aguda, o que acontece? As nossas células são que nem nós nascemos pequenininhos e vamos evoluindo, vamos crescendo e vamos amadurecendo. As células do nosso sangue, os leucócitos, que são as células de defesa, eles também vão amadurecendo. E quando eles começam, lá bem jovens, eles são células que são chamadas de blastos. E esses blastos, eles vão dar origem a todos os leucócitos. Tem vários tipos de leucócitos. Tem os segmentados, que vão nos defender contra infecções tipo bactérias. Tem os linfócitos, que nos defendem contra vírus. Então, quando ocorre essa diferenciação entre mieloide e linfóide, lá adiante, quando tem a leucemia, ela também, se é o caminho de mieloide, ela vai ter um aumento das células do tipo segmentados e os jovens dos segmentados. Quando for do tipo linfóide, vai ter uma alteração, um aumento das células linfóides mesmo, que são dos vírus, mas isso na crônica. Na aguda, o que tu vai ter é um aumento de blastos, que são aquelas células bem jovens, bem imaturas, que proliferam
de uma forma absurdamente rápida. Claro. E aí, a diferença do blasto linfóide e mieloide vai fazer diferença no tratamento. Os tratamentos são completamente diferentes. A entendi. mieloide tu trata com esquemas de quimioterapias agressivos, intensos, mas que duram habitualmente 6 meses, quando não precisa ir para transplante. Já a linfóide, o tratamento da linfóide é muito mais prolongado, chegando a 3 anos de tratamento. Mas é menos agressivo? Não são agressivas iguais. É agressivo também? Ambos são agressivos. Quando é aguda, é agressivo. Ah, entendi. Já a crônica, não. A crônica, ela também pode ser agressiva, mas ela tem uma evolução mais digamos, obscura. Ela vai mais lento e é por isso que a gente tem que observar mais calmamente. Então, o que a gente... Porque, claro, que é muito difícil até para o telespectador que está em casa entender um pouco mieloide, linfóide, aguda, crônica e tal. Então, vamos simplificar agora. E como é que as pessoas podem, então, perceber, assim, bom, quais são os sintomas, por exemplo, de uma leucemia? Como, quando a leucemia progride, ela abafa as células normais, Sim. ela vai dar os sintomas daquilo que a célula normal tem a sua função. Então, a hemácia, ela é a célula que nos abastece de oxigênio. Se tu tens anemia, tu fica fraco. Então, a pessoa começa a ficar se sentindo fraca, ficar pálida. É o paciente anêmico mesmo. Já a célula, o leucócito, que não está crescendo de forma normal, porque as doentes estão abafando ela, tu começa a ter tendência a ter infecções, tanto virais como bacterianas. Certo. E a plaqueta, que é a célula que faz a coagulação do sangue baixa, tu vai ter tendência a sangramento. Então, o paciente, quando chega numa leucemia aguda, que é o que dá muito sintoma, ele chega anêmico, muitas vezes com infecção, às vezes infecção grave, e com sinais de sangramento. Pode ter manchas roxas no corpo, sangramento gengival, sangramento nasal, às vezes até sangramentos mais graves. Entendi. É possível, por exemplo, dizer que a leucemia tem cura, tem tratamento em todos os seus estágios? Tem, em qualquer estágio ela vai ter tratamento. Ótimo. Tá? A cura, ela é preconizada de forma mais clara na leucemia aguda. A leucemia aguda, ela é mais agressiva, mas ela também cura. Cura mais rápido. Tá? Isto. Entendi. A mieloide crônica é tratada com comprimidos. Mais de 90% das pessoas podem ter uma vida longa. Eu tenho pacientes há 20 anos tomando comprimido e sem a doença é controlada. Ela não está curada, mas é uma doença habitualmente controlada. Eu costumo dizer para meus pacientes, é mais fácil tu morrer do diabetes do que, se tu não cuidar do teu diabetes, do que tu morrer desta leucemia. Dessa leucemia. Entendi. Já a linfóide tem uma evolução que é variável. Ela pode às vezes ter um curso mais agressivo, precisar de mais tratamento. Outras vezes ela pode ter um curso mais indolente e às vezes também não precisar de tratamento. Entendi. Agora vamos dizer para as pessoas de casa também, se há prevenção, como é possível a gente prevenir a leucemia? Evitando substâncias tóxicas. Evitando substâncias tóxicas. O que seria, por exemplo? Agrotóxicos, que principalmente os agricultores que têm contato com os agrotóxicos, muitas vezes não se protegem desses agrotóxicos, lidam com as mãos, sem usar máscara. Existem bastante pessoas que vivem na agricultura e que têm esse problema. Mas nós nos alimentamos desses agrotóxicos, né? As nossas frutas e verduras, elas são com agrotóxicos. Então, lavar, descascar aquilo que puder ser descascado, né? Tomar bastante cuidado nesse aspecto. Pessoas que trabalham também em postos de gasolina, que têm contato com substâncias tóxicas, pintores que usam muito solventes, são substâncias tóxicas, né? Então, a melhor forma de prevenir uma leucemia é isso. Mas, ocasionalmente, a pessoa não tem contato com nada que ela consiga ver de forma eficaz, e ainda assim ela tem, porque a leucemia ela também tem um fundo genético, tanto que a linfóide aguda acontece muito em crianças de 1 ano, 2, 3, não tiveram às vezes nem tempo de ter contato com substâncias tóxicas e que vão ter leucemia. Entendi. Então, esse é a grande dica que a gente pode dar para as pessoas, principalmente em relação à alimentação? E prestar atenção, né? Uma pessoa que está ficando muito fraca, muito pálida, de forma
muito rápida, porque a anemia que não vem da leucemia, a anemia pura, a pessoa não fica fraca tão rápido. A leucemia aguda às vezes evolui em 1, 2 meses. A pessoa num mês está muito bem, no mês seguinte as pessoas acham como tu está fraca e ela começa a ter infecção, dor de garganta, coisas assim. Então é hora de procurar o médico. Manchas roxas, começa a prestar atenção nessas coisas. Entendi. Tá certo, então. Olha, Iris, muito obrigado pela tua participação, por Eu que ter agradeço. trazido tanta informação aqui pra gente sobre esse problema que é bastante grave, mas que tem tratamento, né? Tem e tem cura, graças a Deus. Que bom. Obrigado mesmo mais uma vez. Uma ótima noite para você, viu? Muito obrigada. Obrigado. Tá aí, a gente conversou um pouquinho sobre o fevereiro laranja, né, para chamar a atenção aí sobre a leucemia.